Alô, terceiro ano, bem-vindo a mais uma aula de biologia. Hoje nós vamos para a aula da semana 12, essa aula de correção do teste que vocês fizeram na semana anterior, né? Então vamos lá. Primeira questão. De acordo com o dogma central da biologia, marque a alternativa que indica. Gente, apareceram alguns probleminhas aí de configuração, às vezes essa eu copiei lá direto lá do GR8. Então tem algumas coisinhas que ele mudava lá, que indica corretamente o que representa os números 1, 2 e 3. Eu quero aproveitar então para falar um pouquinho sobre esse dogma central da biologia e explicar algumas coisinhas aí já para a gente ir fazendo uma revisão, um reforço para vocês se prepararem para o Enem. Desculpa. Então aqui nós temos o número 1 representando o DNA, o 2, o RNA, né? Porque o DNA passa pelo processo de transcrição, e aí nós temos a formação do RNA e não a transformação de DNA para RNA. A partir do DNA, a gente tem a formação do RNA através do processo de transcrição. E aí o processo de tradução leva à formação de uma proteína. Então, quem tem o recado para fazer a proteína é o DNA. Quem lê o recado é RNA. E depois esse RNA sofre a tradução e formamos a proteína. Aqui a gente tem uma setinha, ó, voltando de RNA para DNA, fazendo um caminho inverso, né? Isso daqui acontece a partir de uma enzima chamada de transcriptase reversa, e essa enzima está presente nos retrovírus. Está presente nos retrovírus, certo? Como o HIV, certinho? E a replicação, essa setinha sai do DNA e volta para ele mesmo e se indica replicação. A replicação é a mesma coisa que duplicação de material genético. Duplicação. Ou seja, nós temos lá um cromossomo, né? Aqui, ó, um cromossomo. E aí, quando a célula vai entrar em divisão, esse cromossomo ele não se divide, perdão. Esse cromossomo, ele se duplica. Então, o material genético se duplica, que a gente aprendeu. Ó, fazemos outra fita e aí eles ficam presos por um centrômero, formando as cromátides irmãs. Então, esse daqui é cópia do outro, certo? Sempre vai acontecer isso quando a célula for entrar em divisão celular, certo? Então, a nossa resposta correta para o dogma central é a letra D. É a letra D, perdão. DNA, RNA e proteína. A respeito dos ácidos nucleicos. Então, os ácidos nucleicos é uma classe de substâncias formadas pelo DNA e RNA. Então, quando eu falo de classe de substâncias que formam os seres vivos, eu quero que vocês se lembrem também que tem proteína, lipídio, carboidrato, certo? E os ácidos nucleicos, além da água, sais minerais e vitaminas, certo? Então, as moléculas de DNA e RNA vão apresentar características que diferenciam uma molécula da outra. Quero a resposta incorreta. A primeira questão diz que o ácido desoxirribonucleico, RNA, está presente apenas no núcleo das células animais. Desoxirribonucleico não diz respeito ao RNA, mas sim diz respeito ao DNA. O DNA nas células animais e vegetais, ela está presente apenas no núcleo, não está no citoplasma. No núcleo, nas células animais, o DNA também está nas mitocôndrias e nas células vegetais também está no cloroplasto. O RNA a gente pode encontrar tanto no núcleo quanto no citoplasma. Então, a resposta aqui que está incorreta é a resposta A, letra A.
Então vamos lá, analise as alternativas a seguir e marque aquela que explica corretamente o significado do termo heterozigoto. O que é um indivíduo heterozigoto? Indivíduos heterozigotos são aqueles indivíduos que vão apresentar num mesmo locus gênico em cromossomos homólogos, ou seja, ele recebeu um gene do pai e um gene da mãe, né? E esses genes, eles são diferentes, mas estão no mesmo locus gênico, determinam a mesma característica. Então, heterozigotos são indivíduos que apresentam alelos diferentes em um mesmo locus e em cromossomos homólogos, certo? Aqui, ó, é o que a gente estava falando agora sobre a replicação. Olha que interessante. Temos aqui um cromossomo. Quando a célula vai entrar em divisão, esse cromossomo se duplica, então forma uma cópia dele mesmo e eles ficam aqui presos por uma proteína aqui na região do centrômero, certo? Isso daqui formam as cromátides irmãs. Só vai acontecer quando a célula for entrar em processo de divisão celular, mitose ou meiose. E aqui nós temos os cromossomos homólogos. Os cromossomos homólogos, então esses são os cromossomos homólogos, né? Esses cromossomos homólogos, eles têm um de origem paterna e um de origem materna. Então aqui, ó, por exemplo, eles não estão duplicados, tá vendo? Então aqui nesse locus gênico, ó, o lugar aqui do cromossomo, eu tenho o gene azão, nesse outro também eu tenho o gene azão. Então, esse indivíduo, para essa característica, ele é homozigoto dominante. Já para essa outra característica aqui, nesses alelos, ele é heterozigoto. Então, eu tenho um alelo Bzão e um alelo Bzinho. Então, aqui, a definição correta, que vai definir o 1 e o 2, é a letra B. 1 representa cromátides irmãs. Não, tá errado. É a letra D. Eu coloquei errado. O número 2 representa cromátides irmãs. Elas são resultado do processo de replicação do material genético. Então, é a letra D. Eu coloquei o X no lugar errado. Aqui, certo? Bora para a próxima questão, então. Gregor Mendel é considerado o pai da genética. Ele realizou uma série de experimentos com ervilhas e elaborou o que hoje nós conhecemos como a primeira lei. Então, vamos ler aqui e julgar se é verdadeiro ou falso. Mendel escolheu características contrastantes nas ervilhas, pois isso facilitava suas observações. Lembra a semente amarela ou semente verde, lisa ou rugosa, para ele poder verificar a transmissão das características com certeza. Então, essa é verdadeira. A geração parental era composta por plantas de linhagem pura, ou seja, elas eram originadas de autofecundação. Verdade, porque daí ele tinha certeza de que não havia mistura. Na geração F1, todos os indivíduos apresentavam apenas uma das características, ou seja, a característica dominante. Então, lá da semente lisa e rugosa, todas as sementes eram lisas, depois ela reaparecia em F2. Após a autofecundação, em F1, Mendel observou que as ervilhas em F2 apresentavam uma proporção fenotípica de 3:1. A característica denominada como dominante apareciam 3 vezes, 3 indivíduos para 1 com a característica denominada recessiva. Então, a resposta correta é a letra D. Todas estão corretas. Vamos para a próxima questão, então, pessoas. Vamos lá.
Indivíduos heterozigotos para uma determinada característica podem produzir gametas. Não confunda gametas com descendentes. Então, o indivíduo heterozigoto, ele tem lá em um cromossomo um gene azão e no outro gene azinho, lá nos homólogos. Quando vai fazer a divisão celular de meiose, para ele fazer os gametas, isso daqui vai se dividir ao meio. Então, ele vai ter gametas azão e gametas azinho. Então, ele vai ter 50% de gametas dominantes, 50% de gametas recessivos, certo? Não pode confundir isso daqui com o cruzamento entre dois heterozigotos, né? Beleza, vamos lá. Vamos para a próxima questãozinha nossa. Nós temos dois genes alelos que atuam na cor das sementes da planta. Azão está determinando uma cor púrpura e azinho, que é recessivo, está determinando a cor amarela. Aí nós temos aqui 4 cruzamentos e o resultado desses 4 cruzamentos. E nós sabemos do genótipo de um dos indivíduos. A gente tem que saber. Ok, vamos retornar aqui, gente. Tive uma pequena interrupção. Então, a gente já tem o genótipo de um dos indivíduos e falta do outro, que está simbolizado pelo número 1, 2, 3 e 4. Eu quero saber em qual desses cruzamentos que tem azão, certo? Então, eu já sei que azão determina a cor púrpura e azinha a cor amarela. No primeiro cruzamento, ele diz que 100% foi púrpura, ou seja, pode ser azão ou azão azinho. Aí aqui a gente tem o cruzamento deles, ó. Azinho, a gente já sabia, e azão que a gente está testando. Colocando azão, então, para cruzar com azinho, nós tivemos 100% de cor púrpura. Então, a gente sabe que aqui teve o cruzamento de azão, que é o que está nos perguntando. Aqui, se eu colocar azão, vai ter que dar a mesma coisa, 100% púrpura, não deu, então não é. Aqui é de novo azinho. Se eu colocar azão, tinha que dar 100% púrpura, deu 100% amarelo. Então, para dar 100% amarela, provavelmente aqui é azinho com azinho. Então, não é o que nós queremos. Nem esse, nem esse. E na número 4, que é azinho, se colocarmos azão, o que que vai dar? Aí a gente tem aqui, ó, esse que tá número 2, mas ignora, é o 4. Azão com azinho. Tem que dar também 100% de púrpura e não deu. Então, não é correto. Esse daqui, o indivíduo é azinho. Então, são dois heterozigotos cruzando para dar essa proporção. Então, a nossa resposta correta é a letra D, apenas um. A galactosemia é uma doença genética causada por um gene autossômico e recessivo. Indivíduos galactosêmicos apresentam, entre outras manifestações, incapacidade de degradar a lactose. Um homem galactosêmico, ou seja, o homem Gzin, nós estamos usando o G para simbolizar. Casado, o homem é galactosêmico e é casado com uma mulher normal que teve um filho galactosêmico. Então, nós temos aqui o homem Gzin, porque ele é galactosêmico. E o sujeito que é normal pode ser Gzin e Gzão. A mulher que é normal é heterozigota porque ela teve um filho Gzin. Então, um Gzin veio do pai e o outro veio da mãe. Então, ela, apesar de ser normal, ela é portadora do gene para galactosemia. Aí a gente tem aqui o genótipo da mãe e o genótipo do pai. Fazemos os cruzamentos, a gente tem 50% de chance de ter filho normal e 50% de chance de ter filho com galactosemia. Então, analisando as opções, a resposta
incorreta é a letra A. Vamos ver o que ela diz. Que ele pediu a resposta incorreta. A proporção genotípica, ou seja, a proporção dos genótipos, proporção genotípica resultante do cruzamento entre esse casal é 25% Gzão-Gzão e 75% Gzim-Gzim. Nem apareceu Gzão-Gzão, né? Na verdade, foi 50% Gzão-Gzinho, 50% Gzim-Gzim. Para o fenótipo, proporção fenotípica, 50% com galactosemia, 50% normal. O genótipo da criança do casal é Gzim-Gzim, porque ele tem galactosemia, então também estava correta. Bora lá. Um homem com pele pigmentada, casado com uma mulher também pigmentada, teve um filho albino. Então, pigmentado tem que ter pelo menos um azão. Não pigmentado tem que ter 2 azinhos. Se o filho tem azinho e azinho, tem que receber um azinho do pai e um azinho da mãe. O pai era normal, então ele tinha um azão. Se mandou um azinho para o filho, o outro gene dele era azinho. A mulher era normal, tinha um azão. Mandou um azinho para o filho, então o outro gene dela era um azinho. Então o casal é heterozigoto. Então, resposta correta é a letra B. Os genótipos, tanto do homem quanto da mulher, são heterozigotos. Provamos pelo cruzamento, ó. Pode ter um filho albino? Pode. Aqui, ó. Quantos por cento? 25% de chance de ter o filho albino, já que o casal, ó, normal, mas eles têm o gene pro albinismo. Um par de alelos regula a cor dos pelos em porquinhos da Índia. O alelo Bzão dominante produz a cor preta e o Bzinho branca. Com base nessas informações, marque a alternativa correta. Lembrando que para ter pelagem preta, ele pode ser Bzão ou Bzinho, para ter a pelagem preta. A branca, só Bzinho. Um casal de porquinhos de pelagem branca, ó. Um casal, mamãe Bezinho. Papai porquinho, Bezinho. O que eles têm para mandar pro filho? Bezinho e Bezinho. Então, um casal de porquinhos de pelagem branca só terá filhotes de pelagem branca. É isso mesmo, certinho. Letra A, certo? E agora temos atividade. O que vocês vão fazer? Copiar a pergunta, a resposta correta e tentar fazer uma justificativa bonitinha. Por que ela é correta? Por que ela é incorreta? Para vocês exercitarem aí as teorias, a escrita, certo? E aí eu vou determinar depois o dia para vocês postarem essa atividade no GR8. A próxima aula da semana 13, então a gente retoma com matéria nova. Lembrando vocês que eu estou disponibilizando algumas listas e depois vou disponibilizar a videoaula para quem quiser fazer revisão para o Enem. Não é obrigatório, certo? Beijo, tchau, tchau. Essa atividade é obrigatória, tá? Essa aqui desta aula. Mas as que eu estou colocando no grupo do WhatsApp para o Enem é só para quem tiver a fim de fazer. Beijo, tchau.